Pai do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que os recebo aqui mais uma vez para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical, onde a lição tá demais. Eu sei, eu sempre falo isso porque é a mais pura realidade. Gente, a Bíblia é demais. É o livro mais perfeito da história da humanidade, porque o seu autor é Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Foi Deus quem soprou a inspiração do texto bíblico. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o quanto mais nós mergulhamos nela, mais pepitas de ouro a gente acha. Só que para a gente achar os maiores tesouros da palavra de Deus, a gente tem que mergulhar muito fundo. Na superfície a gente acha grandes tesouros, mas o valor maior está lá. Quando você mergulha mesmo de cabeça na palavra, quando você gasta tempo, quando você se debruça no estudo bíblico, é ali que você vai conseguir interpretar, que você vai conseguir extrair os melhores significados, as melhores lições da Bíblia. E Jeremias está repleto disso, meus irmãos, de pepitas de ouro, de tesouros grandiosíssimos para o reino de Deus, para a nossa vida enquanto cristãos, como igreja também, né, riquezas valiosas. Irmãos, para a gente poder entrar na nossa lição, eu tenho que comentar duas coisas. Primeiro, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Se você ainda não é inscrito, é só clicar aí no botãozinho. Para você, só um clique, para a gente é uma ajuda maravilhosa. Também comente, fala aí o que você achou, dá aí o feedback, o que você acha que a gente precisa melhorar, incorporar aí no nosso subsídio para poder ajudar você, porque a finalidade fim aqui é o professor de Escola Bíblica Dominical. Lembrando que esse trabalho é de coração. Nós nunca pedimos um tostão, nós nunca pedimos um centavo sequer para poder ajudar você, professor de Escola Bíblica Dominical. A nossa ideia é fazer com que a igreja tenha uma Escola Bíblica Dominical sadia, mais robusta, para que os professores tenham uma aula mais fluida, para que tudo tenha mais qualidade, meus amigos. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo, o nosso sonho também. Se você quiser esse material que eu vou projetar aí na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, o link vai estar na descrição, ou pelo WhatsApp, que eu vou colocar na tela de vocês agora. Fechou, meus amados? Vamos lá? Lição de número 6. Hoje nós estudaremos Jeremias, do capítulo 25 até o capítulo 29. Minha Bíblia já está aqui aberta, com todas as minhas marcações. Está aqui também a minha revista de escola dominical, está aqui minhas anotações, caneta, tudo aqui para poder fornecer o melhor subsídio para vocês. Qual é o tema da lição de hoje? Os 70 anos de cativeiro e a carta que Jeremias enviou àqueles que já haviam sido exilados. Lembrando, meus amados, que a primeira leva dos exilados vai começar antes da invasão de Nabucodonosor. 586 é o ano que Nabucodonosor ele vai pisar em Jerusalém e vai destruir o templo, vai levar todo mundo cativo aí vai acontecer todo aquele rebu, né, que a gente já ouviu falar, que a gente conhece. Mas nós temos 3 levas, a primeira, a segunda e a terceira leva. Na primeira leva, somente os príncipes ali, os principais do povo vão ser levados para a Babilônia, e aí depois também nós vamos ter uma segunda leva, na terceira leva vai ser o povão, só vão ficar alguns mesmo ali que vão ficar na terra, tá? E Jeremias ficou, tanto é que ele vai enviar uma carta para esse povo. A gente tem que estar contextualizado do mundo político da época, né? Lembrando que nós tínhamos a dinastia davídica, ou seja, a descendência de Davi reinava sobre Israel. Jeremias ele inicia o ministério dele sobre o principado, né, sobre o reinado do grande rei Josias, aquele que tentou ali promover uma reforma religiosa, uma reforma no templo em Israel. Depois ele vai morrer, aí seu filho vai assumir por um breve tempo, depois ele vai ser deposto, aí Joaquim vai ser colocado no lugar dele, depois vai vir Jeoaquim, depois Zedequias, né, e assim por diante, até o momento em que não vai ter mais rei, né, não vai ter mais rei. Zedequias ele vai ter os seus olhos vazados, porque ele vai trair Nabucodonosor, porque ele era um rei vassalo, ele havia sido colocado ali pelos babilônios. Esse era o contexto político, e ali o negócio estava fervilhando, irmãos. A Babilônia estava às portas, os falsos profetas estavam ali, o pessoal queria confortar o povo, mas Deus não queria confortar o povo, Deus queria que o povo viesse para o arrependimento, e aí já fica a nossa primeira lição. Nossa primeira lição hoje é: Deus não conforta pecadores. Vou repetir: Deus não conforta pecadores, Deus confronta pecadores. E alguns falsos profetas se levantavam para afagar o coração do povo, sabe? Aquela pregação infantilizada que a gente vê ali em alguns pregadores da internet.
é essa pregação dos falsos profetas. Não, Deus não é tão cruel, não. Você acha, a Babilônia não vai conseguir. E a Babilônia foi e conseguiu, porque a Babilônia estava debaixo das mãos de Deus. Deus estava usando a Babilônia como castigo para o povo de Deus. Depois Deus iria castigar a Babilônia, mas no tempo certo, mas agora era a vez do povo de Deus. E é isso que eu preciso chamar a atenção. Às vezes nós, como igreja, nós temos ali uma síndrome exclusivista, achando que Deus ele só pune o ímpio. Não, 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 meus amados. Nós, como igreja, muitas das vezes nós vamos ser disciplinados por Deus por conta da nossa postura. O povo, a casa de Deus, irmãos, é por onde começa o julgamento. O quanto mais próximos de Deus nós estivermos, menos desculpa a gente vai ter para ter desvios de caráter. Vocês entendem isso? Então, olha aí, nossa primeira lição. Vamos lá? O nosso texto áureo está no capítulo 29, ou seja, o último capítulo que nós vamos estudar hoje, no seu versículo de número 11, que nos diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que está acontecendo? Deus já havia falado coisas ali terríveis sobre o povo, falando a respeito do exílio, falando de morte, de praga, de vergonha universal, porque o povo iria virar um motivo de vergonha. Deus já havia falado, olha, os outros povos, quando olharem para você, eles não verão mais o grande povo que foi tirado do Egito, que atravessou os mares, que derrotou exércitos, não. Eles vão ver agora um bando de exilados na Babilônia. Vocês serão motivos de vergonha, de chacota, o povo vai menear a cabeça, sabe? Aquela ideia, quando você passa, você vê uma coisa assim, você faz, poxa vida, é o menear a cabeça que Deus fala para o povo. Então, Deus diz ainda o seguinte, olha, não vai parar por aí, eu vou punir vocês sim, eu estou confrontando vocês sim, mas eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês, eu planejo sobre vocês, porque o controle da nação, o controle do povo está nas mãos de Deus. O rei tem poder, os políticos tinham poder, mas quem controlava é Deus, e hoje ainda é assim, viu, meus amados? Hoje ainda é assim, Deus ainda está no controle da história. Muitas pessoas cantam vitória. Hoje é dia, que dia que é hoje? Acho que hoje é dia 5, né? 5 de agosto. 5 de agosto. Há muitas pessoas cantando vitória. Há muitas pessoas dizendo que o mal triunfou. Mas Deus ainda está no controle da história. Deus, ele é o justo juiz. E ele julga os homens não pela aparência, não com base em falsas provas, não com base em subornos, mas conforme a justiça universal, onde ele é o próprio padrão. O povo não podia subornar Deus, não é porque o templo estava ali, a gente já viu isso em lições passadas, o povo dizendo, olha, não, o templo está aqui, Deus não vai destruir não, Deus não vai acabar com a gente não, Deus destruiu foi o templo, para acabar ali mesmo com aquele orgulho do povo, irmãos. Então vejam como Deus trabalha na história, como Deus trabalha por meio do seu povo. Verdade prática, discernir a vontade de Deus. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Vamos fazer igual a açougueira aqui, por partes, tá? Discernir a vontade de Deus. O que é discernir? Você tem que ter maturidade, entendimento e humildade para poder discernir, entender a vontade de Deus. Qual o segundo passo da verdade prática? Aceitar a verdade de Deus. Por quê? Ele vai explicar. Porque ela pode frustrar as nossas expectativas. Então, às vezes, você acha que Deus vai trabalhar de uma forma e Deus trabalha de outra. Às vezes, você acha que Deus vai te colocar num lugar e Deus te coloca em outro, irmãos. Eu sei o quanto é difícil aceitar certas coisas. Eu tenho certeza que você sabe também. Você, como professor de escola dominical, você precisa aprender isso. Você precisa colocar isso em prática na vida dos seus alunos. Você tem que colocar lá. Faça essa discussão. Tá? Coloque ali na mesa, eu tenho certeza que vai dar uma boa discussão durante a escola dominical sobre essa questão da vontade de Deus. Muitas pessoas esperam algumas coisas, mas olha, presta atenção. Quem cria deuses à sua imagem e à sua semelhança são os idólatras, são os pagãos. Os pagãos que fazem um Deus conforme a sua própria vontade, eles criam a personalidade do Deus deles. Conosco não é assim.
Nosso Deus é o Criador. E Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Tá bom? Deus faz assim. Objetivos da lição. Primeiro objetivo. Interpretar o simbolismo da parábola do oleiro. Segundo, reconhecer a soberania de Deus sobre a vida e a história humana. E terceiro, submeter-se ao agir transformador de Deus como vaso em suas mãos. Então, esses são os objetivos da lição. E alguém pode perguntar, mas que vaso? Que oleiro? Já foi. Irmãos, aquele capítulo, né, onde Deus ele vai falar sobre Israel ser um vaso nas mãos do oleiro, ele ainda está ressoando aqui. Tá bom? Então, Deus ele está tratando com o povo, Deus ele está moldando o povo, a gente vai poder discutir melhor isso hoje, tá bom? Assim que a gente for expondo os capítulos, mas a gente não pode deixar isso de fora, esse entendimento de fora. Outra coisa que nós precisamos comentar antes da gente entrar nos próximos slides. Primeiro, nos tempos de Jeremias, nós temos alguns reis que nós precisamos compreender, que nós precisamos gravar na memória. Primeiro rei, o rei Josias, eu já falei disso. Jeremias inicia o seu ministério sob a égide do rei Josias. Josias ele vai morrer em 609. Depois de Josias, o rei Jeoacás ele vai assumir, porém ele vai ser deposto ali, ele vai ser substituído no mesmo ano por Jeoaquim. Jeoaquim ele vai reinar até 598, ou seja, mais ou menos 10 anos, 11 anos. Depois ele vai ser substituído por Joaquim, que vai reinar por mais ou menos um ano, e Joaquim vai ser substituído por Zedequias, que vai reinar até 586 a.C., tá? Então, grava essa informação, você pegar a lição aqui, ó, lá no meio da sua lição, eu não sei se a de aluno tem também, a de professor tem, lá no meio tem essa folhona aqui. Aqui desse lado, ó, você vai ver os anos e os reis e a forma como esses reis se relacionavam com Jeremias. Gente, por favor, guarda isso na memória. Você, professor de escola dominical, você tem que ter isso aqui na ponta da língua, vai te ajudar muito, pode ter certeza. Vem pelo meu conselho que vai dar certo, tá bom? Outra coisa que a gente precisa saber, a gente vai entrar agora nos slides, a gente precisa saber os temas principais de cada capítulo, e eu vou discutir eles com vocês agora. Porém, antes, eu vou dar algumas orientações aos professores, como de costume. Primeira orientação, meu amigo. Leia os capítulos 25 a 29 com atenção antes da aula. Eu não estou falando para você abrir sua Bíblia lá no púlpito na hora da aula e ler 5 capítulos ali, não é isso que eu estou falando, tá? Tô falando ao longo da semana, hoje é terça-feira, você vai ter tempo para isso. Leia esses capítulos, tenha eles na ponta da língua, tá bom? Se você tiver tempo para ler em casa, lê. Se tiver tempo para ler no trabalho, lê na rua, onde quer que você esteja, põe áudio e Bíblia, tem lá esqueci o nome do camarada lá, o Cid Moreira, tem a Bíblia inteira em áudio, coloca lá, vai te ajudar, eu tenho certeza. Destaque o contexto histórico, você já viu que eu estou fazendo isso daqui. Iminência do exílio e falsas profecias. Estimule perguntas e aplicações práticas do texto. Eu falei para vocês colocarem à mesa a discussão sobre a vontade de Deus, né? Tenho certeza que muitos irmãos vão poder testemunhar sobre isso. Lógico, dado o seu devido tempo, para não atrasar a aula, sempre tenha isso em mente, tá, irmãos? Peraí, vamos só abrir um parênteses aqui, beleza? Gente, termina a sua aula. A revista tem 3 tópicos com 3 subtópicos cada um e nós temos a conclusão e a aplicação prática. Por favor, professor, termine a sua aula. Se você não terminar a sua aula, você não deu aula, tá bom? Então, termine a sua aula. Segundo, vamos lá, fechando parênteses. Mostre como Jeremias apontava para a fidelidade de Deus, mesmo em tempos difíceis. E, por último, reforce a centralidade da obediência à palavra de Deus. Jeremias 25, a taça da ira. Aqui, irmãos, qual é o grande lance do capítulo 25? O Jeremias, ele já vai começar falando do rei Jeoaquim. Lembra que eu acabei de contextualizar para vocês a respeito dos reis? Aqui, capítulo 25, é o tema, é o rei Jeoaquim que ainda reinava, ok? Jeremias já estava profetizando há 23 anos nessa altura do campeonato. Tanto é que ele vai falar, olha, no versículo 3, durante 23 anos tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou tenho anunciado, mas vocês não escutam a palavra do Senhor. Ainda no capítulo 25, Jeremias fala sobre o juízo iminente de Deus
sobre o reino de Judá e a profecia sobre os 70 anos de cativeiro. Então veja, irmãos, que isso aqui é a síntese do capítulo 25 que eu acabei de dar para vocês. Tá bom? Se você quiser voltar no vídeo aí, anotar, tá aí a síntese. Tem o slide aí que dá para vocês também já terem em mente. Irmãos, tenham isso na ponta da língua. Olha, eu vou repetir isso hoje, vou repetir em outras aulas também que eu for ministrar, porque isso é importantíssimo. Você, professor, você tem que saber do que você está falando. Julgamento não só de Judá, mas também das nações vizinhas. Então Deus estava ali já apontando a sua ira, o cálice da sua ira, né, a taça da ira de Deus a respeito das outras nações, porque as outras nações também desagradavam a Deus e muito, tá? A taça da ira simboliza o juízo de Deus sobre os povos. A gente vai ver as taças também presentes lá no livro do Apocalipse. Você pode até fazer esse link, se você tiver tempo, lógico, lá em Apocalipse. Você pode abrir a Bíblia lá nos capítulos, nos versículos que falam sobre as taças da ira sendo derramadas e tal. Você pode explorar esse conceito antigo que fala da ira e da taça, que fazem essa associação. É muito bom também, lógico, quando, como eu falei, repito, havendo tempo, tá? E por último, Deus é paciente, mas Deus também é justo. Irmãos, Deus não deixa certas coisas passar despercebido, não. Qual que é a grande questão, irmãos? A questão não é que nós pecamos. Deus já espera o pecado de nós, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe que nós pecamos. A questão é a inclinação do nosso coração. E o povo pecava e não havia arrependimento. O povo pecava e não havia retorno, não havia, irmãos, conversão, metanoia, mudança de mente, não havia isso. Não havia isso. Para a gente mudar de capítulo, eu preciso ressaltar alguns versículos. Se você tiver com a Bíblia em mãos, dê uma olhada aí. Versículo 7 do capítulo 25. Todavia, vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, mas vocês me provocaram a ira com as obras das suas mãos, para o vosso próprio mal. Qual que é o comentário que eu faço sobre esse versículo? Israel estava entrando numa briga que não podia vencer. Quem ia sair perdendo na história, irmãos? Israel. Era o povo de Judá que ia sair perdendo, não era Deus. Deus não precisa da gente, é a gente que precisa de Deus. Então Deus já está deixando bem claro, olha, é para o vosso próprio mal. Eu estou falando, eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, independentemente de vocês ou não. Vocês vão sair perdendo. Sem a minha palavra, vocês não têm a minha bênção. Versículo 11, deixa eu mudar de página aqui. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia. Deus está falando por meio de Jeremias a precisão. Servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Então Deus já estava sendo bem preciso. Irmãos, o exílio, propriamente dito, ele vai começar lá no ano 606. Ele vai durar até mais ou menos o ano de 536. Então Deus ele foi muito preciso. Foi no ano de 536 que a Babilônia ela vai cair nas mãos dos medos e dos persas. Então entende-se aí como sendo o fim do cativeiro. E aí, quando os persas assumem, eles dão cartas para que o povo pudesse retornar às suas terras. A política do caldeamento, pesquisa sobre isso. Se quiser me chamar no WhatsApp depois e perguntar o que é isso, eu explico para vocês. Aqui não vai dar tempo. Política do caldeamento, tá? Vamos lá. Capítulo 26, Jeremias é ameaçado de morte. Gente, como eu amo esse capítulo, irmãos. Como eu amo esse capítulo, porque este capítulo representa o que acontece na vida dos homens e mulheres de Deus que dedicam a sua vida à verdade. A verdade da palavra de Deus, irmãos. Olha aí, irmãos, o capítulo 26, versículo 1. No princípio do reinado de Jeoaquim, ainda estamos neste rei, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá, que vêm adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando dizer, não deixe de dizer essas palavras e não omitas nem uma palavra. Então Deus está dizendo, Jeremias, eu vou te dar uma pregação para você pregar lá no átrio da casa do Senhor. E não é para você omitir nenhuma palavra. E aí, Jeremias ele vai pregar, e a pregação dele vai incomodar os líderes religiosos. Vamos lá para o versículo 9. Versículo 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele, ou seja, agarraram ele, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, você será morto.
Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo, será como Siló esta casa e esta cidade, desoladas e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Irmãos, então Jeremias pregou o que Deus mandou ele pregar pro povo, que era o povo de Deus, e o povo queria matar o profeta, irmãos. Jeremias, assim como Cristo, ele foi submetido a um julgamento por parte dos líderes religiosos. Só que Jeremias ele conseguiu se livrar, porque ele quase vai ser morto, só que vai surgir um grupo de sacerdote, um grupo de líderes, está lá no versículo 16. Então disseram os príncipes de todo o povo, e todo o povo ao sacerdote e aos profetas: esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Então, se não fossem alguns remanescentes, alguns homens que colocaram a mão na consciência, era para Jeremias morrer nesse caso aqui, neste capítulo aqui, porque eles estavam decididos a matar Jeremias. Jeremias já estava provocando muita gente. E aí eu faço a aplicação. O compromisso com a verdade pode trazer oposição, não pode trazer oposição, vai trazer oposição. Se prepara para ser criticado, se prepara para ser atacado, se prepara para ser xingado, se prepara para ser perseguido, se prepara para ser tesourado, porque pregos que se destacam tomam marteladas. Essa que é a verdade, irmãos. Essa que é a verdade. Infelizmente é assim. A mentira ela é mais persuasiva que a verdade, mas a verdade é insofismável. A verdade é inviolável, meus irmãos. Você não pode vencer a verdade. E aquele que se dedica à verdade se dedica a Cristo. Nós, diante de Cristo, pregamos a verdade da palavra de Deus. E isso desagrada as pessoas do mundo e aqueles que estão vendidos dentro da casa de Deus. Ok? Então, não perca isso de vista, coloque isso. Você pode até perguntar se for viável, tá bom? A sua classe e falar: alguém aqui já enfrentou oposição por pregar a verdade, seja uma oposição no mundo secular ou dentro da igreja? Eu tenho certeza que no mínimo ali meia dúzia de mãos vão se levantar na igreja, ok? Vão testemunhar sobre. Capítulo 27, o jugo de Nabucodonosor. Voltando aqui para o capítulo 26, nós temos o grande tema, a grande síntese, que é Jeremias ameaçado de morte por profetizar, e ele é poupado após o debate político entre os líderes. E agora, no capítulo 27, não é mais o rei Joaquim, é o rei Zedequias, tá bom? Eu avançando aqui na minha Bíblia para o capítulo 27, no versículo 1, no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Então nós vemos que aqui já mudou de rei, já é um tempo depois, tá bom? Já é pelo menos a partir do ano 597, então a gente já está na última parte do ministério do profeta Jeremias. Jeremias, agora ele vai fazer um julgo, em algumas versões, no caso dessa versão da Bíblia aqui, que está aberta, a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, ele utiliza a palavra canzis, mas canzil é um jugo, lembra aquele jugo de madeira? Jesus até fala sobre isso: olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É aquele jugo. Em outras versões, salvo engano, a versão NAA utiliza a palavra canga. Por que canga? Porque ligava um animal a outro animal, e aí entre o jugo eles colocavam um arado, tá? E Jeremias ele vai fazer um jugo de madeira. Por ordem de Deus, ele vai colocar no pescoço dele e vai falar: olha, Nabucodonosor vai colocar um jugo na gente. E a ordem de Deus é: submetam-se a Nabucodonosor. Jeremias exorta as nações e Judá a se submeterem à Babilônia. E Jeremias ele vai fazer uma contraposição aos falsos profetas. E tanto é que dentro do tema aqui eu digo o seguinte: resistir a Nabucodonosor é resistir ao próprio Deus. Nabucodonosor, ele estava servindo como vara de correção, instrumento de castigo do próprio Deus. Resistir à Babilônia é resistir ao próprio Deus. E os falsos profetas estavam surgindo. Jeremias estava fazendo uma contraposição muito grande aos falsos profetas, porque eles estavam dizendo, inclusive vai surgir o falso profeta Hananias, ele vai quebrar o jugo de madeira de Jeremias e vai dizer: olha, isso que Jeremias está falando não vai acontecer. E aí Jeremias vai fazer um jugo de ferro e vai falar: Hananias, você está profetizando falsamente, você vai morrer. E no mesmo ano que Jeremias ele profetiza contra Hananias, o que acontece, meus irmãos? Hananias ele vai morrer. Como um sinal de Deus, de que Jeremias estava com a palavra dele.
E Deus ele vai condenar os falsos profetas inúmeras vezes, vai dizer, olha, eles estão pregando sonhos, adivinhações e palavras que eu não mandei eles pregarem. É tudo pelo próprio desejo deles, eles querem fazer isso. Eles querem afagar o ego do povo, eles querem confortar o povo. Capítulo 28, mais uma vez, aqui nós ressaltamos o confronto com Hananias, porque isso vai surgir lá do capítulo 27, né? No capítulo 27 ainda, meus irmãos, quando a gente fala a respeito do jugo, nós temos que entender que o jugo ele é sinal de submissão. Hananias não era o único falso profeta. Nós tínhamos inúmeros outros falsos profetas na terra de Israel que estavam pregando contra Jeremias. Versículo 9 do capítulo 27, olha o que Deus diz: não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, vocês nem servirão à Babilônia. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas essas palavras, dizendo, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo. Irmãos, nós precisamos colocar essa discussão na mesa. O falso profeta, ele é persuasivo. O falso profeta, ele arrasta multidões, irmãos. O falso profeta, ele seduz as pessoas, porque, como eu disse, ele está afagando egos. Essa que é a verdade. Hananias profetiza falsamente a libertação em 2 anos, Jeremias anuncia a morte de Hananias, e o conflito entre verdade e mentira espiritual, e por último, discernimento é essencial no meio religioso. Se você não tem discernimento espiritual, você está propício a ser enganado. O discernimento espiritual começa com isso aqui, ó. Começa com isso aqui, irmãos. Palavra de Deus. Palavra de Deus. O discernimento espiritual começa assim. 29. Carta aos exilados. Aqui Jeremias ele vai enviar uma carta à Babilônia para os exilados. E ali ele vai dar algumas instruções. A principal instrução é o seguinte. Ele instrui os exilados a viverem em paz, orarem pela cidade e esperarem o tempo de Deus. Ele vai dizer, olha, edifiquem casas na Babilônia, casem-se, tenham filhos, orem pela paz de Nabucodonosor, dos príncipes da Babilônia, para que vocês tenham paz também. Vocês não são da Babilônia. Um dia vocês vão voltar. Vai durar 70 anos, 29:11, irmãos. Eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, Deus está dizendo, é na Babilônia que vocês irão aprender a me buscar de todo o vosso coração. Vai ser necessário que vocês passem pelo exílio, que vocês passem pelo cativeiro. E a aplicação nos diz, Deus está presente mesmo no exílio. Nós, entre muitas aspas, irmãos, nós cristãos, nós estamos exilados neste mundo. Lembra daquele hino, para você que conhece, né, o hino 36 da harpa cristã? Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, passarinhos, belas flores querem me encantar. Irmãos, nós estamos exilados neste mundo, nós não somos deste mundo, nós somos da pátria celestial. E o mesmo anseio que o povo judeu tinha para voltar para Judá, nós temos que ter, irmãos, para ir para a nossa pátria. Eu não estou pregando um fatalismo dizendo que a gente vai deixar o mundo a Deus dará, porque aqueles que mais pensaram no céu foram os que mais fizeram pela terra. Não esqueça deste princípio. Conclusão e aplicação. Deus governa a história e cumpre os seus propósitos. A palavra de Deus é superior a qualquer discurso humano. Mesmo no juízo, há esperança e promessa de restauração. Encoraje os alunos a confiarem em Deus em tempos difíceis. Então tá aqui as nossas aplicações. Aplicação pessoal, devemos confiar em Deus, buscar sua vontade com sinceridade e viver com fidelidade onde formos colocados, independentemente da vontade dele. Amém, meus amados? Este foi o nosso subsídio. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de inscrever-se, ok? Me chama lá no WhatsApp, a gente pode conversar, se conhecer. Fala o seu nome, Cristian, eu sou fulano de tal, sou de tal lugar. Me passa o material, me adiciona no grupo de professores de escola bíblica dominical. Será um prazer, meus irmãos. Vira e mexe, a gente faz discussões saudáveis, respeitosas, construtivas,
que vai ser muito bom para nós, para mim e para vocês, amém? Que Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser.